Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Mateus. A gente está entrando na terceira parte, né? Porque nós dividimos em 7 partes e hoje é a terceira parte de 7. Então a terceira parte a gente vai estudar os versículos do capítulo 8 ao 12, que essa terceira parte é onde vai ser demonstrado a autoridade do rei. Ela vai ser manifestada e rejeitada. Só que hoje nós só vamos estudar o capítulo 8 e 9. Então vamos iniciar a terceira parte. Então vamos lá. Lembra da última quarta-feira, né? Do final lá do capítulo 7, que ali terminou então o Sermão do Monte, né? Então após terminar o Sermão do Monte, quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Olha a fé desse leproso. Ele sabia que Jesus era poderoso, que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. Poderia curá-lo de lepra. Então vamos estudar aqui o que é um pouco a lepra, né? Então, lepra, gente, hoje em dia se chama hanseníase. É uma doença de pele contagiosa. Na época era incurável, né? A pele ela ia apodrecendo. Era como uma maldição e a pessoa leprosa ela era excluída do convívio social. Ela tinha que ser isolada para que ela não pudesse passar aquela doença, contaminar outras pessoas. Então eles tinham que andar com um sino no pescoço para avisar sobre sua presença. Então eles andavam com aquele sino, conforme eles iam andando, ia fazendo barulho e as pessoas, né, que não estavam com a doença, elas iam saber se tinha algum leproso se aproximando ou não. E se alguém cruzasse com o leproso, eles tinham que gritar. Impuro, era para avisar, né? O impuro está se aproximando, vamos se afastar dele, porque eles poderiam ser contaminados. Lá em Levítico, capítulo 3, que a gente já estudou, fala sobre a lepra. Depois quem quiser recordar, tiver curiosidade, é só voltar lá e ler. E em Números também, no capítulo 5, no versículo 2, falam que eles tinham que ficar fora do convívio social. Explica essa parte, né? Então ninguém poderia tocar no impuro para não ficar impuro também. Mas Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus era diferente. Ninguém chegava perto, jamais alguém tocaria. Mas Jesus, ele estendeu a mão e tocou. Aí no versículo 3, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Jesus, ele é tão puro que ao tocar na impureza, a pessoa se torna pura. Jesus, ele não tem problema com os nossos pecados, com as nossas impurezas. Quando Jesus nos toca, nós somos impactados, nós somos limpos, somos curados, nós somos libertos. O leproso creu e ele foi curado. Pode me curar e me deixar limpo. É isso que ele disse, que está registrado lá no versículo 2. Se quiseres, pode me curar e me deixar limpo. Ele creu. E Jesus quis. Jesus tocou na impureza dele e ele se tornou puro. Aí no versículo 4. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige e isso servirá como testemunho. A gente leu também lá em Levíticos, né? Que eram os sacerdotes que avaliavam, né, se a pessoa estava leprosa ou não. Quando ela começava com alguns sintomas, né, doenças de pele, ela tinha que ir até o sacerdote e era ele que dizia se a pessoa estava com lepra ou não. E nesse caso, como essa pessoa foi curada, ela tinha que ir lá no sacerdote para ele constatar que a pessoa estava limpa, ela estava pura, que ela foi curada, né, para que ela pudesse retornar o convívio à sociedade, né? E Jesus pediu para que ele fizesse o certo, pediu para que ele fosse e obedecesse as regras que já tinham sido estabelecidas. Vai lá, obedeça e faça o procedimento padrão. Então, olha só que interessante, né? Não importa
né, o jeito que você tá, né? Se você tá sujo, se você tá cheio de pecado, não importa. Se você crer, se você reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador e permitir que Ele se toque, você será limpo, você será curado. Curado das enfermidades, curado das doenças da alma, curado das feridas. Jesus, Ele é aquele que cicatriza as feridas, né? E ferida, quando a gente põe o dedo em alguma ferida que está aberta, dói, né? Você põe o dedo em um machucado seu, alguma ferida que está aberta, dói muito. Mas quando a ferida cicatriza, você pode colocar o dedo, pode afundar o dedo, não vai doer. Muito pelo contrário, tem algumas cicatrizes que a gente até perde a sensibilidade na pele, né? Você passa a mão lá e você não sente, você perdeu a sensibilidade, não dói. Por quê? Porque cicatriz não dói. Se Jesus curou, cicatrizou, não dói mais. Pode falar sobre aquele assunto, pode tocar naquela ferida e aquilo não te traz dor. Aquilo só vai te lembrar o quão maravilhoso Jesus é. Ainda no capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. E o oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Aqui ele reconhece que não merece, ele reconhece que não é digno de receber Jesus na sua casa. Mesmo assim, ele faz o pedido, né? Ele colocou a sua fé na graça de Jesus, como se ele dissesse: sei que eu não sou de Israel, eu sei que eu não sou judeu, né? Eu sei que o Senhor não veio para mim, né? Porque todos os judeus esperavam o Messias e ele sabia. E mesmo assim ele disse: eu creio que o Senhor pode curar. Eu sei que eu não sou judeu, que eu não sou de Israel, que eu não sou merecedor, que o Senhor não veio para mim, mas eu sei que o Senhor pode curar. Então ele foi lá e ele pediu, né? Ele não pediu porque ele merecia, ele não foi cobrar alguma coisa de Jesus. E ele falou para Jesus: eu creio que basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Ele reconheceu ali a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade sobre tudo e sobre todos. Aí no versículo 9: sei disso porque estou sobre a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venha e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele conhece a hierarquia, porque ele é chefe, ele é líder, e quando ele diz isso, quando ele dá algum comando para os soldados obedecem. E aqui ele está reconhecendo que Jesus é o rei dos reis, ele é o líder de tudo e de todos. Então basta uma palavra de Jesus que tudo que ele está dizendo será feito. Ele está reconhecendo ali, porque ele sabe que uma pessoa que tem poder, né, uma pessoa que está no topo da hierarquia, né, ela pode, o que ela disser será feito, o que ela disser, tudo e todo obedecerá. E ali ele pediu pela cura do seu servo. Aí no versículo 10, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Aqui ele já está estendendo, né, e avisando que nós, que também não somos israelitas, que não somos judeus, também temos acesso ao reino dos céus. Aí no versículo 12, mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá ranger, choro e ranger de dentes, né? Então aqui ele está falando que para entrar no reino dos céus não bastava você ser descendente de Abraão, não bastava você ser judeu, você tinha que ter fé, você tem que ter fé, você tem que crer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Porque lembra, gente, de Abraão, né, foi formado os judeus, a nação separada de Deus,
né? Deus disse a Abraão que a descendência dele seria mais numerosa do que os grãos da areia, seria mais numerosa do que as estrelas do céu, né? E a gente desde o começo entendeu que era um povo separado, que era um povo que deveria ser obediente a Deus. Mas aqui Jesus, ele veio para fazer o quê? Para incluir a gente também. Mesmo que não são descendentes de Abraão, mas que reconhecerem que eu sou o único Senhor e Salvador, se crerem, serão salvos e também entrarão no reino dos céus. E aqui ele fala que muitos, que ele veio para os dele, mas que muitos dos deles não o reconheceram. Né? É isso que a gente fala, que tem muitos judeus que até hoje não reconhecem Jesus como o Messias. Eles estão lá esperando o Messias chegar, né? Tem até um outro vídeo que eu gravei e eu falei sobre isso. Eu coloquei lá os motivos pelos quais os judeus não consideram Jesus como o Messias. Aí no versículo 13. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Jesus não tocou no servo. Jesus não viu o servo. Jesus só proferiu uma palavra. Volte para sua casa. Tal como você creu, assim acontecerá. Acontecerá. E pronto, aconteceu. O servo foi curado lá dentro da casa desse oficial. Ele foi curado. Jesus não viu. Jesus não tocou. Jesus só proferiu. E disse que conforme a fé desse oficial, o servo dele seria curado. E assim foi. Apenas com uma palavra. A distância. Ainda no capítulo 8, versículo 14. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama e com febre. Então, por esse versículo, a gente consegue entender que Pedro era casado, porque ele tinha uma sogra, né? Aí no versículo 15, Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. E aqui a gente consegue evidenciar que servir é uma característica de quem foi curado no corpo, na alma. Por isso que quem foi tocado por Jesus não consegue ficar calado, né? A pessoa que foi tocada, que foi curada por Jesus, ela não consegue ficar em silêncio. Por mais que Jesus falasse, eu não conte a ninguém, as pessoas saíram correndo e gritando e falando, eu fui curado por Jesus, né? A pessoa, ela sai espalhando o evangelho, ela sai servindo, porque não tem como você ser curado, você ser tocado por Jesus e você não ser impactado. Né? Quem foi tocado por Jesus é impactado e não consegue continuar do mesmo jeito. A gente passa a servir, a gente passa a espalhar, a gente passa a proclamar o evangelho, porque é tão maravilhoso que a gente não quer guardar só pra gente. A gente quer que todos tenham acesso, que todos também sejam tocados e curados por Jesus, né? Aí no versículo 16, ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se deste modo que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Isso está lá em Isaías, capítulo 53, no versículo do 3 ao 4. Então, como Mateus ele escreveu para os judeus, a gente consegue observar desde lá do início que ele sempre fica enfatizando quando as profecias vão sendo cumpridas. Ele sempre escreve, né? Isso é uma característica do evangelho de Mateus. Por quê? Porque ele escreveu para os judeus e aqui ele está provando para os judeus que Jesus é o Messias. Que tudo que foi profetizado pelos profetas está acontecendo, comprovando que Jesus é o Messias. Ainda no capítulo 8, no versículo 18. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Aqui Jesus ela deixa claro, né, que quem quiser segui-lo precisa entender que a jornada vai ser difícil, né? Aqui ele está falando, até as raposas, até as aves, eles têm aonde retornar no final do dia, eles têm a morada.
Mas aquele que escolher me seguir, aquele que aceitar me seguir, precisa entender que a jornada é difícil, a gente não tem casa fixa, a gente não tem vida luxuosa, confortável, nada disso. Mas se você estiver disposto, vamos lá. Mas Jesus está deixando bem claro que eles não teriam conforto. Aí no versículo 21, outro discípulo diz: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Quando a gente lê isso, às vezes a gente dá a entender, né, que o pai dele tinha acabado de morrer, que ele falou: Jesus, espera aí que meu pai acabou de morrer, eu tenho que ir lá no velório fazer o sepultamento, né, e daqui a pouco eu volto. É isso que a gente às vezes entende, mas não é isso, né. O que ele queria dizer é assim: espera, Jesus, que eu ainda tenho que resolver várias coisas na minha vida, né? Meu pai ainda tá velhinho e tal, eu tenho que esperar ele morrer, eu tenho que esperar ainda a herança, esperar as coisas que eu vou herdar do meu pai, eu tenho que se preparar, Jesus. Espera aí, Jesus, fica aí parado, tá bom? Primeiro eu vou resolver minha vida, vou resolver a minha parte financeira, minha parte profissional, minha parte emocional, eu preciso resolver algumas coisas, e depois, quando eu achar que tá tudo ok, que eu já estou pronto para te seguir, aí sim, eu volto aqui e sigo você. Tudo bem, Jesus? Aí Jesus falou para ele, né? Siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, né? Quer seguir Jesus, mas antes quer esperar o pai morrer, quer esperar receber herança para ir com certo conforto, com provisão, né? Ele quer fazer planos, ele quer ter tudo planejado, né? Pensando que para seguir Jesus você precisa estar preparado, né? E é dessa forma que muitas pessoas pensam, né? No dia de hoje mesmo, quando você convida alguém para seguir Jesus, para aceitar Jesus, para pegar fundo na palavra de Deus, as pessoas acham, peraí, né? Acha que primeiro elas têm que estar libertas dos pecados, dos vícios, ou têm que resolver algumas coisas. Não, peraí, que eu gosto muito de ingerir bebida alcoólica e agora não vai dar, porque todo final de semana eu vou pra balada e tal, né? Porque ainda tô nova. Então, peraí, Jesus, peraí, que ainda eu preciso ir pras baladas, eu preciso aproveitar a vida, preciso resolver, eu preciso dar os rolês com os amigos, preciso beber, ficar bêbada, dançar. Aí depois que eu já tiver aproveitado, já tiver tomado toda, já tiver passado várias experiências, aí sim, Jesus, eu volto pra te seguir. É porque daí eu vou estar mais velha mesmo, já não vou querer mais ir pra balada, né? Já não vou mais precisar encher a cara, já não vou estar tão novinha assim pra ficar expondo meu corpo. Aí sim, aí eu volto e te sigo. É isso que esse homem mais ou menos quis dizer. E Jesus não fala isso. Jesus fala que a gente tem que ir agora. Ele te tocou, você foi impactado? Venha agora, né? E você não precisa consertar as coisas ou querer aproveitar as coisas para depois você ir. Jesus disse: vá do jeito que você tiver. Sujo, encardido é para ir. Que Jesus que vai transformando, limpando, purificando e preparando. Vai seguindo, vai no caminho com Jesus. Olha aqui, aí eu coloquei aqui embaixo ó, a versão da Bíblia Viva, porque essa versão que eu tô usando é NVT, mas eu coloquei esse versículo na versão Bíblia Viva. Fala assim, ó, versículo 22, mas Jesus lhe disse: siga-me agora, deixe que aqueles que estão espiritualmente mortos cuidem dos seus próprios mortos, entendeu? Né? É pra gente aqui entender o que quis dizer com esse versículo. O pai dele não tinha acabado de morrer, não era para ele lá sepultar o pai e voltar, não era isso. Ele queria primeiro cuidar da vida dele, aproveitar tudo, para depois vir, né, conforme o planejamento da cabeça dele, a vontade da carne dele, para depois voltar para seguir Jesus, né? E aqui Jesus fala: não deixe que aqueles que estão espiritualmente mortos, né, aqueles que não acreditam em mim, aqueles que querem aproveitar o mundo, deixe que eles que se virem. Eles cuidam dos seus próprios mortos espiritualmente, né? E se você quiser, vem agora. Vem agora que eu que vou te limpar, eu que vou te purificar, né? E Deus proverá. Não precisa ficar preocupado em herdar, em ter condições para você vir e me seguir. Não precisa me oferecer algo para me seguir, é para vir do jeito que você tiver. Agora vamos lá, capítulo 8, versículo 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordar clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. E aqui fica pra gente refletir, né? Quem tem pai pode dormir tranquilamente, porque sabe que seu pai está preparando, está cuidando de tudo. Quem espera em Deus pode dormir.
né? Isso que é o esperar em Deus. Se Jesus estava dormindo, é porque tudo estava sob controle, né? Mas os discípulos ainda não tinham entendido que de fato Jesus era um Messias, né? Eles sabiam, mas não tinha aquela certeza, então eles tinham uma certa insegurança, né? Então eles ficaram desesperados e foram lá acordar Jesus. Aí no versículo 26, Jesus fala: "Por que vocês estão com medo?" perguntou ele. "Como é pequena a sua fé." Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Naquele louvor que eu mandei fala, né? Quem é esse, né, que fala e o vento, o mar obedece? Aí vamos lá. Qual que é o contrário do medo? É coragem, certo? Tem até aquela música do Cocoricó que fala, né? Qual o contrário do medo? Coragem, coragem. Não é bem assim o ritmo, tá? Mas é essa música aí. Porque fala disso, que o contrário do medo é a coragem, né? E faltava coragem para os discípulos, né? O medo representa a falta de fé. E aqui Jesus pergunta para eles, ó, no versículo 26, por que vocês estão com medo? Né? Eles achavam que estando com Jesus, eles não passariam por tempestade. Ali eles duvidaram, eles ficaram com medo. Jesus estava dentro do barco, dormindo, mas quando veio a tempestade, eles ficaram com medo e foram acordar Jesus. Jesus, você não é Jesus, não é o Messias, não é o Filho de Deus. Jesus, então olha só, olha a ventania, olha tudo que está acontecendo. Jesus, acorda, Jesus, né? Eles ali tiveram um pingo de dúvida, né? Eles não descansaram ali em Deus. Né? E eles acharam que porque Jesus estava no barco, eles não iam passar por nenhum problema. Ah, Jesus está no barco, então não vai vir tempestade, não vai vir problema nenhum. Mas eles estavam enganados, né? E Jesus, ele não promete isso. Né? Ali mesmo a gente acabou de ler que Jesus deixou bem claro que aquele que quiser segui-lo tem que entender que não vai ser fácil. A gente vai passar por tempestades, né? E aqui Jesus está mostrando isso também, está enfatizando isso. Né? Os discípulos aqui estavam equivocados, achando que Jesus estava no barco, eles não passariam por tempestade, mas eles estavam passando sim. E aí, o que aconteceu? Jesus apenas abriu a boca, repreendeu e houve grande calmaria. Aí no versículo 27, os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Ainda no capítulo 8, versículo 28. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Então aqui a gente consegue entender por que eles passaram por aquele período de tempestade. Jesus estava chegando aqui, estava atravessando o mar e ia chegar aqui nessa região dos Gadarenos. Né? Ele estava chegando. E os demônios sabiam, né? Tem muita gente que tem dúvida do poder de Jesus ou quem é Jesus, mas os demônios sabem. Tem muita gente que se diz cristão, mas não lê a Bíblia. Não sabe o poder da palavra que tem, mas os demônios sabem, eles conhecem a Bíblia. Conhecem muito bem. E aqui eles sabiam que Jesus estava chegando, né? Então, viria tempestade, vai vir várias coisas ruins para tentar impedir que Jesus chegue lá. Que Jesus faça a obra, né? Isso a gente precisa trazer para nossa vida, né? Toda vez que a gente estiver perto ali, entende? De alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas, vai vir tempestade. O inferno, ele vai se levantar e ele vai tentar impedir de alguma forma. Vai vir as tempestades. Tudo para tentar impedir. Mas quem espera em Deus pode descansar e ficar tranquilo. Faça a sua parte, mas fique tranquilo esperando em Deus. Porque se Jesus estiver no barco, o barco não vai ser derrubado. Você vai balançar, mas não vai cair. Porque se Jesus estiver no barco, o inferno pode se levantar, tentar fazer de tudo para impedir, mas ele não vai conseguir. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, esperar em Deus e ficar preparado. Toda vez que a boa obra de Deus estiver se cumprindo na sua vida, fique atento, o inferno vai se levantar, né? E é aí
que muitas das pessoas acabam caindo, acabam fraquejando, né? Porque daí elas pensam, eu não aguento mais, é tanto sofrimento. E agora vem mais isso, meu Deus. Mas por que eu tenho uma vida tão instável, Senhor? Cada hora parece uma coisa pior que a outra, né? Mas muitas das vezes você está passando pelo deserto, pelo processo, está sendo preparado, você não consegue enxergar o mundo espiritual. Você não enxerga. Porque se você pudesse enxergar, com certeza entenderia com mais facilidade. Tudo está acontecendo para tentar impedir. A gente tem que ficar adiante. Jesus está no barco, você fica firme adiante, porque está passando, o inferno está se levantando, mas é Jesus que está no barco. E é a vontade de Deus que vai prevalecer. Não tem homem, não tem principado, não tem potestade que vai atrapalhar aquilo que Deus está preparando para você. Aí no versículo 29, eles começaram a gritar. Por que vem nos importunar, filho de Deus? Olha só, Jesus estava chegando, atravessou então, saiu do barco, chegou, e os demônios que estavam nessas pessoas, né, começaram a gritar e falar. Por que vem nos importunar, filho de Deus? Um monte de gente, ainda os próprios discípulos, eles fraquejaram, né, e estavam meio que duvidando se Jesus era o Messias mesmo, né, porque veio a tempestade no barco. Mas esses demônios reconheceram de longe eles reconheceram a autoridade de Jesus. E aí eles perguntaram, por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Então os discípulos não tinham muita certeza de quem era Jesus, mas os demônios, o inferno sabe muito bem da autoridade de Jesus. E eles sabem que no final eles perderam, né? Mas eles não vão deixar a gente em paz, eles querem infernizar, eles querem atrapalhar para ganhar mais almas, para ficar junto deles, atormentados, atordoados, entende? Por isso que a gente tem que permanecer firme. Aí no versículo 30, a certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram, se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Então, olha só, gente. Havia 2 homens possuídos por demônios, saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Então, esses homens, eles ficavam pelo cemitério, com certeza ali devia atormentar todinha aquela região. Aquelas pessoas ali que moravam naquela região, esses dois homens endemoniados, com certeza. Devia dar muito trabalho ali, certo? E Jesus chegando, os demônios, né, que usam a boca das pessoas, falaram para ele, né, mas o senhor já veio aqui, filho de Deus, já veio atormentar a gente antes do tempo determinado, né? E aí eles falaram, então tá bom, ó, aqui não fala que Jesus falou mais alguma coisa. Eles que começaram a falar, né, porque eles já sabiam que tinham perdido. Jesus chegou, perdeu, não tem mais para vocês, né? A presença de Jesus já basta. E aí eles falaram, então tá bom, então já que o senhor vai expulsar a gente desses corpos aqui, desses 2 homens, então o senhor pode mandar a gente lá para aquela manada de porcos, né? O demônio tava pedindo aqui um favorzinho para Jesus. Um favor e autorização, porque diante de Jesus, entende? Eles têm que pedir autorização para Jesus, porque eles não têm poder acima de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Entende? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem potestade ou principado que tem o poder acima deles. Entende? Tudo que acontece é permissão de Deus. Então aqui eles tinham que pedir autorização para Jesus, né? Então aqui deixa bem claro pra gente que quem tem Jesus como seu único Senhor e Salvador não precisa ter medo de demônios. Se você estiver na caminhada obedecendo a Deus, não tem por que temer a demônios. Se apega a Jesus, segura firme. Se você representa Cristo nessa terra, o lugar onde você chegar, se tiver demônio, o demônio já vai vazar, porque ele não aguenta a luz de quem representa Cristo aqui nessa terra. Ó, no versículo 32, vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima
e contar a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Então, olha só, Jesus chegou lá depois da tempestade, encontrou esses dois homens que estavam endemoniados, né, que deviam estar lá muito tempo endemoniados, atormentando toda ali a comunidade, expulsou os demônios, permitiu que os demônios entrassem naquela manada de porcos. Essa manada de porcos caiu lá na ribanceira, morreu, porque caíram e foram afogados, morreram afogados, né? E aqui as pessoas que estavam lá e viu, correu, contou para outras pessoas de uma cidade próxima, e essas pessoas foram lá e suplicaram que Jesus vazasse dali. Ó, Jesus, chega, pode ir embora, né? Tipo, querendo dizer que o Senhor, olha, o Senhor fez, né? Tirou os demônios daquelas duas outras pessoas e colocou nessa manada de porcos. Ou seja, essas pessoas estavam mais preocupadas com o prejuízo financeiro do que com a vida daqueles dois homens que foram libertos. Então, para eles aqui, era melhor que aquelas duas pessoas continuassem sofrendo opressão, continuassem lá atormentando, não tem problema, continuassem com a vida destruídas, né? Do que ter que perder aquela manada de porcos, né? E assim, gente, é em todo mundo, né? Como, por exemplo, em questão a prostituição infantil. No caso dessas crianças desaparecidas, né? Por que a gente começa a ver como tem tanta gente desaparecida, tanta criança desaparecida e ninguém faz nada, né? Tem grandões aí da política que tem poder, que tem autoridade para fazer alguma coisa e não faz nada. Por quê? Porque para eles é mais importante, entende? Que o dinheiro, que o negócio dessas pessoas que estão envolvidas prevaleçam. Para eles é mais importante do que a vida de crianças, do que eles ir lá enfrentar o sistema, né, para poder destruir isso, porque isso engloba dinheiro. E para a maioria das pessoas, o dinheiro é que prevalece. As pessoas não querem enfrentar o sistema. As pessoas não querem, elas têm autoridade, elas têm o poder, mas elas pensam assim, deixa quieto. Deixa quieto, é só mais uma vida, deixa quieto. Para que a gente vai comprar briga com essas pessoas, né, que são envolvidas com tráfico de crianças, com tráfico de pessoas, com prostituição infantil? Tem tanta ruindade nesse mundo e ninguém faz nada. E isso não é de agora. A gente às vezes fala, no mundo de hoje, olha o que acontece. É no mundo de sempre, sempre. Sempre tiveram pessoas assim, sempre. Por isso que Jesus, quando ele nos toca, quando você é impactado por Jesus, você precisa espalhar, proferir o evangelho, você precisa, entende, ser transformado, ser diferente, tocando para que as pessoas também sejam transformadas e também sejam diferentes. Por isso que a gente precisa entender que quando uma pessoa, ela atinge um cargo alto de autoridade em qualquer empresa, num governo, em qualquer lugar, ela tem que entender que ela tá ali por causa de Deus, então ela tem que ser usada, ela tem um propósito. Nem que o propósito seja perder a própria vida, ou perder os bens, ou perder o cargo que ela tem, não interessa. Se Deus colocou lá, é porque Deus tem um propósito, aquela pessoa ela tem que ser usada. Mas muita gente é colocado por Deus, mas chega lá, arrega, dá o passo para trás, porque começa a desfrutar do poder, começa a desfrutar do conforto e começa a fechar os olhos para aquilo que Deus tinha colocado a pessoa lá com propósito. Ela começa a fechar os olhos, a fingir que não tá mais enxergando. Aquilo não incomoda mais ela, porque ela foi corrompida. E isso acontecia desde lá. Essas pessoas aqui, elas preferiram, né, que aqueles dois homens continuassem endemoniados do que eles perdessem aquela manada de porco, né? Muita gente escolhe ao dinheiro, né, do que ser útil para Deus, do que cumprir o propósito que Deus colocou na vida de cada um. E essa parte também, né, que quando Jesus, quando você representa Cristo na Terra, você não precisa ter medo de demônio. Tem até um testemunho que eu já assisti, que eu falo para todo mundo, o testemunho é enorme, mas enfim, tem uma parte que um moço que ele trabalha para Umbanda, Candomblé, eu não sei direito o nome da religião, mas ele pegava crianças para sacrificar, porque ele precisava do sangue daquelas crianças para fazer os trabalhos. Ele era contratado para isso. E um dia ele falou que ele pegou uma criança, né? Ele conseguiu levar, ele queria sacrificar aquela criança para pegar o sangue para oferecer para Iemanjá. E quando ele chegou perto daquela criança, próximo ao mar,
né? Que ele ia ali sacrificar aquela criança, era uma adolescente, acho que tinha 11, 12 anos, eu não lembro ao certo. Só sei que essa criança, essa adolescente, estendeu a mão perto dele e falou: em mim você não me toque, em nome de Jesus. Na hora, as pernas dele tremeu, ele caiu, ele não teve força, porque daí a menina levantou e saiu correndo. Ele não teve força para correr atrás da menina. Então, se você representa Cristo nessa terra, se você tem Cristo como seu Senhor e Salvador, não tenha medo e não tenha receio. Não tenha. Vá firme, levante sua mão, porque o que é de Jesus, o maligno, não toca. Mas a gente tem que expressar a nossa fé, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que ter coragem, porque Deus nos deu autoridade. Jesus deixou a autoridade dele sobre nós, para expulsar demônios, para que o maligno não toque na gente. Mas a gente tem que crer, tem que ter coragem. Não é para se amedrontar diante de algumas situações, principalmente como essas. Aí agora a gente já vai para o capítulo 9. Versículo 1. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, eu até sublinhei aqui que eles, porque não é a fé só de um, é a fé de todos que estavam ali juntos. Então, a fé de todos que estavam ali juntos. Então, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Aí eu até escrevi aqui um comentário, né? Hoje ele encontrará salvação. Está claro que aqui Jesus está diante de um pecador, assim como nós. Mas Jesus fala para ele: acalme-se, né? Anime-se. Seus pecados estão perdoados. Aí no versículo 3, alguns mestres da lei disseram a si mesmo, né? Conversando ali entre eles: isso é blasfêmia. E aí eu pergunto, né, por que eles alegaram que isso era blasfêmia? Gente, porque o único que tem poder para perdoar pecados é Deus, né? E ali Jesus estava se colocando como o próprio Deus. Jesus ali estava dizendo para ele, né, seus pecados estão perdoados. Então imagine, os fariseus arregalaram os olhos e falou: é blasfêmia, como assim? Quem é você, né, para poder aqui perdoar os pecados? Aí no versículo 4, Jesus, percebendo o que estavam pensando, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? Então Jesus, ele não considera só aquilo que sai da nossa boca, como também o que pensamos, né? Porque Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou. Então eles não falaram em voz alta. Jesus percebeu o que eles pensavam. Isso deixa claro, né? Que não é só o que sai da nossa boca, o que a gente pensa, o que está no nosso coração, Jesus sabe. Aí no versículo 5, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Então, para Jesus, não tem o que é mais difícil, né? E sim o que é mais fácil, porque ele pode tudo. Você viu que ele perguntou aqui o que é mais fácil dizer, né? Ele não perguntou o que é mais difícil para vocês, não, ele perguntou o que é mais fácil dizer, né? Porque ele tem poder e autoridade. E o que ele disser, tá dito e tá feito. Basta uma palavra de Jesus. Aí no versículo 6, mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Então os milagres, eles servem para revelar o Jesus Salvador, o que salva a gente dos nossos pecados, né? E dessa forma Jesus, ele tá mostrando que na cruz ele vai levar sobre si todo o pecado desse homem, de todos os outros, os nossos pecados, né? Porque nessa época Jesus estava lá andando entre eles, né? Mas a gente sabe que depois de um tempo ele ia para a cruz e a gente sabe que lá na cruz ele levou sobre si todos os pecados. Por isso que hoje nós podemos ser perdoados. Nós somos salvos pela graça e não por merecimento. Aí no versículo 7, o homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Que eles estavam achando que Jesus era um profeta, né? Dado tal autoridade aos seres humanos. Não, Jesus é o Messias. Aí
ainda no capítulo 9, no versículo 9. Agora a gente vai falar sobre o chamado de Mateus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Aí eu coloquei aqui outras duas passagens que também falam sobre o chamado de Mateus, mas de outros livros. Então, o primeiro é o de Marcos. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Aí olha só em Lucas, capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Então a gente consegue ver o quê? Que na verdade ele se chamava Levi, Mateus se chamava Levi, né? Mas no evangelho de Mateus ele não fala isso. Mateus fala, Jesus viu um homem chamado Mateus, né? Então aqui o Mateus ele consegue passar pra gente no primeiro olhar de Jesus ele conseguiu ver, né? Não o que o Levi era, né? Não, ele viu já Mateus, ele viu ali um Mateus transformado, com um novo nome, né? Ali um discípulo de Jesus. Foi esse olhar que Jesus teve para ele. E é por isso que Mateus aqui escreve, né? Ele nem fala, eu me chamava Levi, depois passei a chamar a Mateus, não. E nos outros dois evangelhos, Lucas e Marcos relatam, né? Que Jesus viu Levi. Mas Mateus não, ele colocou ali do jeito que ele sentiu que Jesus olhou para ele, né? Ele olhou para Jesus e Jesus falou, vem Mateus, siga-me, né? Ele nem ficou assim, quem é Mateus? Eu sou Levi. Não, ele já viu. Era a nova criatura, o novo ser que estava largando tudo, né, para poder ali seguir Jesus. Então, Mateus aqui ele entendeu que o olhar de Jesus não enxergou Levi, não enxergou de quem ele era filho, né, porque aqui tá falando que ele era filho de Alfeu, não enxergou a profissão dele porque ele era cobrador de impostos, né? E o que Jesus enxergou foi o propósito que Deus tinha para a vida do Mateus. Já chamou ele direto para o propósito. Ali chamou a nova criatura, né? E é com esse olhar de Jesus que a gente precisa enxergar as pessoas. Por isso que quando a gente ora, a gente fala, ó Senhor, que eu possa ter o olhar, o enxergar de Jesus, né? Porque se a gente tiver o enxergar o olhar de Jesus, a gente não vai olhar para os outros com um olhar de julgamento, com um olhar de preconceito, né? A gente não vai enxergar o pecado. Quando a gente olhar para o outro, se a gente tiver o olhar de Jesus, a gente vai enxergar o propósito de Deus para aquela vida. Então a gente não vai enxergar o cachaceiro, o nóia, a pessoa que vende droga, que é dono de boca. A gente não vai enxergar isso, não vai enxergar o pecador, não vai enxergar de quem ele é filho, qual a profissão dele, não vai enxergar que ele está todo afundado na lama e sujo. A gente vai olhar, se a gente tiver o olhar de Jesus, a gente vai olhar para aquela pessoa, para qualquer pessoa, e a gente vai conseguir enxergar o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Isso aqui é muito interessante. Porque Cristo, se a gente tiver o olhar de Cristo, a gente já vai conseguir enxergar ali, né, a transformação que Jesus vai fazer naquela pessoa. Porque, gente, Mateus, ele era cobrador de impostos, certo? E o que era cobrador de impostos? Os cobradores de impostos, eles eram judeus, né? Só que quando Roma tomou ali conta da cidade, passou a administrar a cidade, Roma pegou, né, ofereceu ali esse trabalho para alguns judeus, e alguns judeus aceitaram e foram ser cobradores de impostos, mas eles estavam traindo o próprio povo. Por quê? Porque os impostos eram injusto, né? Roma ali sobrecarregava o povo judeu, lembra? Desde lá do começo que a gente estudou, quando eles voltaram do exílio da Babilônia, eles estavam lá, aí depois caiu o reino persa, e a gente estudou todos os reinos que foram vindo após o reino persa. E aí, na época de Jesus, eram os romanos que estavam sob o domínio ali daquela cidade, certo? Da Judéia. Então, os romanos, né, que ofereciam os empregos para os judeus. E alguns judeus aceitavam, porque, né, eles pensavam assim, tudo bem, eu vou trair meu povo vai ficar com muita raiva de mim, mas eu vou ter um trabalho bom, né, eu vou ter um cargo de autoridade, né, eu vou ganhar super bem, eu vou poder ter conforto, dar o conforto para minha família, entendeu? Eles aceitaram trabalhar para Roma, para coletar impostos abusivos, que não eram justos, do próprio povo ali dos judeus.
Então, imagine, Jesus passou e não enxergou Levi, que era o cobrador de imposto, o filho de Alfeu, não enxergou. Enxergou Mateus, já enxergou Mateus, o discípulo transformado, que ia ali seguir Jesus. Aí no versículo 10, mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Imagine só, Jesus vai lá, senta na mesa, junto com um monte de traidor, um monte de pecador, certo? Aí no versículo 11, quando os fariseus, lembra que eram os mestres da lei, viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e com pecadores? Era a mesma coisa se a gente sentasse numa mesa cheio de prostituta, cheio de ladrão, entende? E aí passasse alguém religioso que não tá entendendo que você tá ali porque você tem um propósito, porque Deus te mandou, porque você tá ali, porque você não tá se tornando um pecador, muito pelo contrário, porque você é tão puro que se as pessoas te tocarem, elas vão passar a ser puros também, certo? E aqui eles estavam questionando e perguntando, né? Por quê que o seu mestre se senta na mesa com esses pecadores? Aí no versículo 12, Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, né? Porque Jesus sabia que eles eram pessoas que estavam fazendo coisas erradas, eram pecadores, né? E Jesus justamente veio para os pecadores, veio para as pessoas que estão doentes na alma, na mente, não é? Então, para seguir Jesus, primeiro a gente precisa reconhecer a nossa condição de doente, de pecador. Então, se você se acha muito bom e justo, Jesus não veio para você, que aqui era o caso dos fariseus. Os fariseus se achavam muito bons e justos. Então, eles achavam que não precisava de Jesus, né? Mas se quiser que Jesus tenha vindo para você, é necessário permitir que todo o nosso orgulho ele caia por terra. É necessário permitir que o nosso coração seja quebrantado. É necessário entregar tudo no altar, né? Proferindo, dizendo, assumindo, admitindo que você é falho, que você é pecador e que sozinho você não vai conseguir. E Jesus veio para aqueles que compreenderam que precisam de um Salvador. Então, aquela pessoa que se acha boa o suficiente, justo o suficiente, que não precisa de ninguém, que ela, né, que ela acha que a capacidade dela, que ela é autossuficiente, aquela pessoa que é egoísta, egocêntrica, ela acha que não precisa de Jesus. E Jesus não veio para esses tipos de pessoa, porque essas pessoas eram os fariseus, eles se achavam muito bons, donos da lei, sabiam tudo. Né? Então, quem é esse Jesus? Eu não preciso de um Salvador, eu já sei de tudo, sou autossuficiente. Né? Eles achavam que já sabiam de tudo. E Jesus aqui fala, eu sento na mesa com esses pecadores, com esses cobradores de impostos, porque eu vim justamente para eles. Eu vim para pessoas que reconhecem que precisam de um Salvador. Aí no versículo 13, e acrescentou, agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores. Então Jesus não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. E as enfermidades não são só da carne, elas são da alma, elas são do espírito. E temos que reconhecer que precisamos de Jesus, que temos muitas feridas para ser curado e que Ele é capaz de curar. Aí no versículo 14, os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram, por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar? Aqui eles já vão entrar no assunto de jejum. Como nós e os fariseus, né? Aqui os discípulos de João Batista que estavam seguindo Jesus perguntaram, né? Por que Jesus não ensinava os seus discípulos a jejuar? Como os discípulos de João Batista faziam e como os fariseus também faziam. E Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Então, aqui o que Jesus está explicando? Lembra, Jesus é o noivo, certo? Ele é o noivo que vai vir buscar a noiva, que é a igreja. Mas Jesus, que era o noivo, ele estava ali entre eles, certo? Então, Jesus explica, por que os meus discípulos vão jejuar agora, sendo que eles não estão de luto? Eles estão festejando aqui ainda junto comigo, eu ainda estou aqui.
né? E depois ele fala, um dia, porém, o noivo lhe será retirado. Aí, então, eles jejuarão, porque aí, então, será necessário. Então, eles usavam o jejum como uma forma de pedir algo, né? É assim que eles estavam acostumados a usar o jejum, né? E agora Jesus está apresentando um novo entendimento sobre o jejum, né? Então é o jejum do noivo, né? Jejuar por saudade de Jesus. E por que naquele momento eles iriam jejuar se Jesus estava com eles, né? Então sabe quando você está com tanta saudade de alguém que você até perde o apetite, sabe? Você tá com tanta saudade que você fica triste, você perde o apetite. É esse tipo de jejum que Jesus aqui está nos apresentando, né? Você nem vai conseguir comer, porque você anseia pela volta de Jesus. Sabe quando você vê tanta injustiça no mundo, tanta coisa ruim, e você anseia, você fala, ora, ora, Maranata, vem Jesus, volta Jesus. E aí você perde até o apetite, você jejua pela volta de Jesus, porque a gente sabe que é só Jesus que vai dar jeito em tudo, né? A gente se ajoelha, a gente clama, a gente ora, a gente intercede, mas a gente sabe que nós aqui não temos poder, né, para transformar o mundo, para ajudar tantas pessoas que passam por tantas injustiças. É só na volta de Jesus. E por isso que a gente clama, ora, Maranata, vem Jesus. Aí no versículo 16, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo, deixando o buraco ainda maior. Disso daqui minha sogra entende, porque minha sogra vira e mexe, ela me ajuda aqui em casa costurando as roupas. E tem roupa que ela fala, ó, essa roupa aqui, o tecido já tá podre, não adianta remendar, porque tá podre e não vai resolver. E é isso que tá falando aqui. Aí no versículo 17, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipiente novo, para que ambos se conservem. Aqui eles estão falando que naquela época eles guardavam o vinho, o leite, a água no odre. O odre era tipo de um saquinho que era feito com couro de animal. E quando o couro estava velho, ele já estava ressecado. E se ele tivesse ressecado e você colocasse o vinho fermenta, né? Então ele expandiria, né? Quando você coloca lá o líquido, ele expande. E aí, se o couro estiver velho, ele já teria fissuras, já teria rachaduras. E essas rachaduras iriam fazer com que o líquido que estivesse dentro do odre, do recipiente, vazaria. É isso que ele está querendo dizer. Não adianta colocar vinho novo em odre velho, porque o vinho vai vazar, já está rachado o odre. O odre não tem como se expandir, não adianta mais, né? E Jesus aqui estava explicando. E a mesma coisa da roupa. Não adianta remendar o pano, o tecido que já está podre, você vai perder tempo. E aqui Jesus ele está querendo dizer o quê? Não adianta Jesus explicar sobre um novo jejum se eles não estivessem dispostos a serem novas criaturas. Eles tinham que ser novos para poder entender o que Jesus estava fazendo, porque senão ia entrar pelo ouvido e ia sair pelo outro. Ia entrar neles como se eles fossem um odre velho e ia tudo vazar pelas fissuras, não ia resolver, entende? É isso que Jesus estava falando. Porque tudo novo que Jesus estava ensinando não se encaixava na religiosidade que eles estavam acostumados. Um novo entendimento, ele requer uma nova estrutura, entende? Um pano que está podre não adianta, ele vai estourar. Não adianta querer aplicar novas práticas em uma vida velha. É necessário ser transformado, é necessário ter uma vida nova em Cristo, é necessário ser nova criatura. Então, para a gente receber a palavra de Deus, a gente primeiro tem que permitir, né, tem que aceitar Jesus e tem que permitir a transformação de dentro para fora, para que a palavra de fato comece a limpar, purificar e transformar. A gente tem que permitir, a gente tem que se permitir ser nova criatura, para que não vaze, para que não entre no ouvido e saia pelo outro, né? Porque senão a gente não consegue colocar em prática. De que adianta você ter tanta teoria, né? Você se encher de conhecimento, sendo que você não usa, não pratica, sendo que você não pratica o ID, que é você ir proclamar o evangelho, sendo que você não dá o bom exemplo, né? De ser obediente a Deus para que as pessoas possam ver você como um representante de Cristo. É isso que ele está querendo dizer, né? Para aceitar as coisas novas, você tem que se tornar uma nova criatura, senão não vai resolver nada. Aí no capítulo 18, enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e ajoelhou-se diante dele.
Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Aqui mostra que esse homem acreditava em Jesus. Esse homem tinha fé. Ele não se importou com o que os outros iam pensar, né? Porque olha só, ele era o líder da sinagoga. Ele podia se importar ali com o que as pessoas iam pensar. Ele estava lá se rendendo a Cristo, né? Olha só o que os fariseus, o que os saduceus iam falar. E ali ele não se importou com isso, não. Ele foi lá, se ajoelhou diante de Jesus. Aí no versículo 19. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Então, gente, imagine a tristeza dessa mulher. Aqui a gente precisa entender, está dividido em duas etapas. A primeira etapa é quando aquele líder da sinagoga chegou, né, pedindo para Jesus, falando, a minha filha acaba de morrer. Né? E ele acreditava que Jesus fosse lá e colocasse a mão sobre ela, ela viveria. E aí, no caminho indo, Jesus encontra, né? Eles estavam tudo no caminho, indo para casa desse líder da sinagoga, e no meio do caminho aparece essa moça. E essa moça aparece e ela pensou que se ela apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Né? E Jesus disse para ela, filha, anime-se, sua fé a curou. Então, gente, imagine a tristeza dessa mulher. Ela estava 12 anos isolada como impura, porque as mulheres que eram impuras eram aquelas que menstruavam e a menstruação não cessava, 12 anos, né? Era uma espécie de hemorragia. E elas eram excluídas da sociedade, assim como os leprosos, eles tinham que ficar excluídos, porque eles eram impuros, né? Se uma mulher impura encostasse em alguém, a outra pessoa também passava a ser impura. Então ela tinha que ser isolada, excluída da sociedade. Mas algo ali dentro dela ardeu. Quando ela viu Jesus, né, ela teve ousadia, porque ela foi muito ousada, porque se ela tocasse em qualquer pessoa, ela poderia morrer apedrejada, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela era impura. Mas ela teve a ousadia, foi lá e tocou no manto de Jesus, né? E ao tocar ali no manto de Jesus, ela foi curada. Ela foi curada de uma doença física, que era aquela hemorragia, e também de uma doença da alma, né? Ela foi curada das feridas da alma dela, como por exemplo a rejeição, porque imagina ela anos afastado da família. A gente não sabe ao certo se ela era casada, né? Se ela morava com os pais, se ela tinha filhos, mas ela estava afastada da família, ela estava excluída pela sociedade, perambulando há 12 anos, né? E naquele momento ela foi ousada. Ela viu ali que Jesus era a oportunidade dela, ela creu. Ele é o Messias, tocou e ela foi curada da enfermidade física e foi curada da alma, das feridas que ela adquiriu, esse monte de feridas por todo esse tempo de rejeição, né? Durante todo esse período ninguém podia tocar nela, ela não tinha toque, ela não tinha abraço durante 12 anos. Imagine se ela tivesse filhos, há 12 anos afastado dos filhos sem poder abraçar, do pai, da mãe, do marido. Imagine só a situação que ela vivia. E Jesus ali a curou. Aí no versículo 23. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Tá terminando, gente. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram de Jesus. Versículo 25. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Aqui a gente consegue observar o quê? Jesus chegou lá, né? Todo mundo já estava ali crendo que a menina estava morta e já estava ali tocando música fúnebre. E Jesus chegou e falou, saiam daqui, essa menina não está morta, ela apenas está dormindo. Mas o que estava ali, as pessoas que estavam ali riram de Jesus. E Jesus fez o quê? Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então aqui deixa claro o quê? Que Jesus, para realizar o milagre, ele primeiro teve que tirar os incrédulos daquela casa. Para o milagre acontecer, as pessoas que são incrédulas, elas precisam sair de cena. Porque lembra, tudo depende da sua fé. Várias vezes Jesus falou, porque você teve fé, porque você creu, você é curado. E se a gente estiver no meio de pessoas que não têm fé, que são incrédulas, elas vão fazer o quê? Elas vão atrapalhar o milagre, elas vão impedir o milagre. Né? Então a gente tem que retirar essas pessoas desses ambientes.
Se a gente quiser ver o milagre de Deus, a gente precisa retirar as pessoas incrédulas do ambiente. Aí no versículo 27. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E aqueles 2 cegos, eles reconheceram que Jesus era o Messias. Eles reconheceram a miséria que havia neles. Lembra que a gente já falou? Misericórdia, a miséria que há em meu coração. Eles não foram ao Messias porque mereciam, porque eles sabiam que não mereciam. Eles eram pecadores, viviam há anos ali jogados no chão. Eles eram cegos, né? E mesmo sendo cegos, eles enxergaram a graça que estava sobre Jesus. Então eles gritaram: Filho de Davi. Lembra que é filho de Davi por causa da genealogia. Tenha misericórdia de nós. Aí no versículo 28. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: Seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: Não contem a ninguém. Por que Jesus falou que não era para eles contar para ninguém? Porque Jesus não queria atrair pessoas por causa de milagres. Porque se eles saíssem falando, várias pessoas iam correr atrás de Jesus por causa de milagres, né? E não era isso que Jesus queria. Aí no versículo 33. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Versículo 32. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas, jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram: Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Olha só o que eles falaram. E por que Jesus não queria que as pessoas fossem atraídas por milagres, gente? Porque milagres não são a garantia de que alguém irá crer. Você viu? Esses fariseus estavam lá, eles vivenciaram esses milagres. E mesmo assim, eles não creram. Muito pelo contrário, eles começaram a falar que Jesus expulsava demônios porque Jesus era o príncipe dos demônios, né? Jesus não queria que as pessoas fossem atraídas por causa dos milagres, porque porque é preciso vencer a arrogância, né? É preciso ocorrer arrependimento. Então, milagre não é garantia de que a pessoa vai crer. Se ela não permitir que a arrogância dela caia por terra, se ela não se arrepender, nada disso vai adiantar. Nem o milagre vai convencer aquela pessoa, ela não vai crer por causa do milagre, né? E os fariseus, eles não queriam que a arrogância deles fossem vencidas. Eles não queriam se arrepender, né? Eles não queriam reconhecer Jesus, porque eles sabiam que ao reconhecer Jesus como Messias, eles teriam que abrir mão da posição que eles tinham, né? Porque daí eles teriam que mudar de vida, né? Se eles reconhecessem Jesus, eles sabiam, a gente vai ter que abrir mão da posição que a gente tem, a gente vai ter que mudar de vida, a gente vai ter que abandonar o velho homem, abandonar todas as crenças, toda a cultura, tudo aquilo, a tradição que eles acreditavam, né? Eles iam ter que ser diferentes e eles não queriam isso, eles não queriam ser transformados, eles não queriam viver o novo de Deus, eles queriam continuar ali sendo o velho homem. Né? Então, um coração endurecido, um coração arrogante, mesmo diante de um milagre, ele não se prostra a Jesus. E eles preferiram ignorar o milagre para que dessa forma eles pudessem continuar sendo os mesmos. Infelizmente, né, a gente consegue constatar isso e ver isso na vida de muita gente. As pessoas, a maioria das vezes, não querem ser transformadas, elas não querem se transformar em novas criaturas, elas não querem o novo de Deus porque elas estão acostumadas e elas não querem o chamado de Jesus, que é ser diferente. Elas não querem ser diferente. Querem continuar com o mesmo porque é o mais fácil, é o que elas estão acostumadas. Ainda no capítulo 9, versículo 35, é o último slide, tá acabando. Esse versículo fala sobre a necessidade dos trabalhadores. Então Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seu campo. Aqui eu sublinhei, orem trabalhadores. Por quê? Porque é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa clamar a Deus por mais trabalhadores, por mais pessoas que estejam dispostas a colocar a mão na massa e fazer a diferença, por mais discípulos de Jesus. A gente precisa clamar que Deus envie, né? E vocês sabem que essa tem sido a minha oração nos últimos 10 anos. Eu sempre peço muito para Deus. Eu falo: Deus, envie pessoas, papai, que sejam corajosas, que sejam obedientes a Ti, Senhor. Eu falo para Deus: coloca, Senhor, no meu trabalho, no trabalho do meu marido, no ambiente onde a gente frequenta. Envie pessoas que de fato sejam cristãs, não aquele cristão que é secreto, né? Porque tem muito crente que é secreto, né? Tipo, é escondido, não tem coragem. Quando tá lá convivendo na sociedade com as outras pessoas, não tem coragem de dizer não, porque não querem ser rejeitada pelas pessoas, né? Tem esse tipo de dificuldade de ser o diferente. Não quer ser diferente porque não quer ser excluído, né? E eu sempre peço para Deus: coloque, Senhor, pessoas na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus filhos, do meu marido, dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas. Eu peço muito para o Senhor colocar na vida, perto da nossa vida, pessoas que de fato sejam trabalhadoras, que não tenham medo de ser diferente, porque assim a gente pode se unir a essas pessoas, entende? Para proclamar o evangelho, para uma ali se apegar na outra quando tiver dificuldade, né? De abrir o coração e falar: olha, tá difícil, eu tô querendo ser obediente nessa parte, mas tá difícil, menina do céu, para que uma possa orar pela outra, interceder pela outra, fortalecer a outra com as suas experiências, entende? Porque quando você anda perto de pessoas que são obedientes, isso te inspira, né? Isso te inspira, isso é animador. Você fala: não, minha amiga ali já passou por isso, por essa dificuldade, ela se manteve firme, né? Eu conversei com ela, trocamos experiências e isso me deu ânimo. E eu continuo aqui firme e forte na minha fé. E eu sei que Deus proverá e que Deus vai fazer tudo no tempo dele, no tempo de Deus tudo acontecerá. Então essa tem que ser a nossa oração, né? Para que Deus envie mais trabalhadores, pessoas que estejam dispostos a ser diferentes, a colocar a mão na massa, né? A proclamar o evangelho, e o mais importante, que é ser obediente a Deus, não se importando se isso vai agradar ou não os grupos da sociedade no qual a gente está inserido, no qual a gente convive. Gente, é isso. Aí termina capítulo 9. Então hoje foi capítulo 8, capítulo 9. Vamos orar para terminar? Deixa eu tirar aqui. Ah, não, deixei. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, papai. Obrigada, Senhor. Nos usa, Senhor, como instrumento em suas mãos, papai. Que dentro de nós possa arder, Senhor. Arder, 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 Senhor. Que a chama do Senhor possa estar dentro de nós, papai. Nos propomos, Senhor, a ser obedientes, a sermos diferentes, papai. Nos capacita, Senhor, ilumine o nosso entendimento, Senhor. Coloque em nós, Senhor, o olhar, o enxergar de Cristo, papai, para que a gente consiga olhar para as pessoas, papai, enxergando o seu propósito na vida delas, para que a gente não tenha, Senhor, olhar de julgamento, Senhor. Nos capacita, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Trata no individual, Senhor. Toque em nós, Jesus, cura as nossas feridas, Senhor, cicatriza, Senhor. Muito obrigada por este momento, Senhor. Que hoje aqui nós possamos sair mais fortalecidos, papai. Nós sabemos que a fé, ela vem ao ouvir a palavra. Estamos aqui reunidos, papai, ouvindo, estudando. E queremos muito, papai, colocar a sua palavra em prática na nossa vida, papai. Que a nossa fé aumente, papai. E que a gente possa ser útil, Senhor, útil ao seu reino, papai, ao reino dos céus. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui, papai. Que elas possam sentir o coração aí dentro arder, arder, Senhor. Que elas possam ter sede e fome de ti, Senhor. Queremos ser diferentes, papai. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça, para que a gente consiga ficar dentro do barco, mesmo perante as tempestades, mas que a gente fique firme, porque nós estamos esperando no Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém.